É isso, abra então aí a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24, é o último capítulo aí do livro de Josué. Josué 24. A partir do versículo de número 1, todo o capítulo aí. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Há muito tempo, seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. E eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas e os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhe deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus, e cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma,
nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois, ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Depois, Josué despediu o povo, e cada um foi para a sua propriedade. Passando algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade, e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez a tua graça, da tua direção, do teu favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus sejamos fortalecidos nessa hora. Sejamos cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra e a tua santa vontade. Em nome de Jesus, Senhor, nós possamos sair daqui ainda mais edificados e fortalecidos e cheios de vontade de agradar o teu nome e viver de acordo com a tua palavra. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar sobre nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, esse capítulo ele vai concluir, então, a vida e o reinado de Josué, né, a liderança de Josué. Ele vai nos apresentar aqui as suas últimas palavras, né, no sentido de que nós falamos no culto passado, na quarta passada, que Josué faz então 2 sermões aí, um exposto aí no capítulo passado, no capítulo de número 23, e hoje um outro sermão, um outro grande sermão aqui ao povo de Israel. E com isso, então, ele conclui a obra que o Senhor havia lhe designado, tudo aquilo que ele viveu ali, para verdadeiramente fazer com que o nome do Senhor fosse exaltado e o nome do Senhor fosse glorificado. Josué, então, para nós, um grande exemplo, um grande modelo. Você lembra que nós falamos no começo da série, né, a respeito do significado do nome Josué. Josué, o Senhor é a salvação. Josué representa para nós também um tipo de Cristo, né? Ele aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e ele aponta para essa realidade que o Senhor é aquele que salva, é aquele que conduz. Então nós vimos aí, ao longo do livro de Josué, todas as vitórias do povo de Israel, tudo aquilo que o Senhor foi conduzindo o povo de Israel a viver após a morte de Moisés. Mas aqui nesse discurso em especial, Josué, tendo ali recebido do Senhor mais um tempo de vida, né, mais uma sobrevida, ao que tudo indica, né, a forma como o discurso anterior foi feita, dá a entender que Josué talvez considerasse justamente que já era o seu último tempo de vida. Então ele fala como se realmente ali ele não fosse ter mais muito tempo, né? Tem uma expressão que ele usa
não lembro agora exatamente o versículo, mas ele fala algo como, eu vou pelo caminho de toda a terra, né? Então ele fala assim como, olha, eu estou nos meus últimos momentos, é meu último tempo de vida, né? É a última, são minhas últimas palavras, e ele se utiliza disso para tentar fortalecer o povo e fazer com que o povo caminhe ali de acordo com a vontade de Deus. Mas nos parece, então, que o Senhor deu mais tempo do que Josué verdadeiramente esperava. Isso para nós, meus irmãos, é maravilhoso demais, porque quem dá o apito final, quem diz que o tempo chegou, quem diz que a gente tem que parar, é somente o Senhor. Enquanto nós temos fôlego de vida, enquanto o Senhor nos der energia, enquanto nos der vigor, vitalidade, e mesmo quando as forças estiverem ali começando a se esvair, tudo que nós temos deve ser usado para que o nome do Senhor seja conhecido e glorificado, amém? Nós precisamos abençoar e levar as pessoas a conhecer a esse Deus. Nós podemos fazer isso na nossa casa, nós podemos fazer isso à medida que a idade vai avançando, nos ambientes pelos quais a gente passa. Quantos ambientes o Senhor não vai nos permitir passar, nos relacionar ao longo de toda a nossa vida? Então a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando o Senhor irá nos ter para Ele, ou se o Senhor Jesus vai voltar antes disso, mas o que nós sabemos é que todo o tempo que nós temos, nós precisamos usar para a glória de Deus. E foi isso então que Josué tratou de fazer. O tempo que lhe restava, cada oportunidade nova que o Senhor lhe dava, Josué então aproveitava ali para fazer com que o nome do Senhor fosse conhecido, lembrado, e para que o povo pudesse, então, se dobrar ainda mais a fazer a vontade desse Deus. Mas veja só, o texto agora vai nos apresentar que Josué reúne novamente, né, aquela mesma equipe, né, os líderes de Israel, as autoridades, os juízes, os oficiais, todos são chamados aí, segundo o texto, a comparecer diante de Deus. Então Josué não está chamando a atenção para si, ele não quer sequer que pela sua idade as pessoas olhem para ele, ou ele tenha que dar de alguma forma ali, sabe aquela coisa de que você vai ficando mais experiente, você acha que você tem uma autoridade, e de fato as pessoas quando vão envelhecendo, vão guardando ali muitas experiências e vão tendo muita autoridade, e devem ser realmente, muitas vezes, dignas de serem ouvidas por conta dessa experiência. Mas veja só que ainda assim Josué não quer chamar a atenção para a sua experiência, para si, para os seus conhecimentos. Ele quer que as pessoas ouçam falar de Deus. Então ele chama as pessoas, segundo o texto, para comparecer diante de Deus. As suas palavras são palavras, tanto é que estão aqui registradas, né, na Bíblia, são palavras ali inspiradas por Deus, e é diante do Senhor, então, que Josué quer colocar toda a liderança do povo de Israel e todo o povo, né? No versículo 2 vai dizer, Josué disse a todo o povo. Então, o versículo 1 nos diz que Josué chama esses líderes, em especial, mais uma vez, assim como nós vimos no capítulo passado, certamente com a intenção de que essas lideranças possam, então, fortalecer, divulgar isso, falar isso aos demais do povo de Israel, que não estivessem ali, mas ele chama de alguma forma todo o povo, ou todo o povo que pudesse ser alcançado, todos os que estivessem ali mais próximos, que pudessem ouvir. Josué, então, faz ali uma espécie de assembleia, né? Ele faz uma convocação solene para que essas pessoas possam estar ali diante do Senhor, se reunindo diante do Senhor e ouvir aquilo que Josué tinha para falar em nome do Senhor. Mas veja só que aqui nós vamos ver uma característica que nós não vemos em todo o livro de Josué. Uma característica muito especial. Josué fala aqui, inclusive, com uma linguagem de profeta. Essa linguagem de profeta, desses profetas que nós vemos no Antigo Testamento, nós vamos ver agora de uma maneira bem explícita aqui naquilo que Josué vai falar. Então aí no versículo 2 diz que Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, de fato, nós podemos crer que Josué estava ali nesse momento muito inspirado por Deus, muito levado por Deus a transmitir de fato aquilo que Deus queria falar. Mais uma vez, fortalece a nossa ideia de que Josué não está querendo passar
simplesmente a sua experiência, as suas palavras, o seu desejo. Não, ele quer que as pessoas ouçam aquilo que Deus tem para falar. E então ele fala ali como um legítimo representante de Deus. Nós precisamos estar dispostos a receber a palavra de Deus. Quer seja por meio da própria Escritura Sagrada, diretamente, como nós temos essa oportunidade, quer seja por meio daqueles que transmitem essa palavra. Então nós precisamos estar dispostos a isso, todos aqueles que anunciam verdadeiramente a palavra de Deus, que não falam heresias, que não falam segundo a sua própria vontade e seus próprios pensamentos. Nós precisamos nos colocar dispostos, então, a ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos rejeitar a palavra por conta do emissor. Eu não gosto dessa pessoa. Eu não gosto de algo que ela tem em específico, né? Tem algo meu que não bate com essa pessoa. Mas, meus irmãos, se essa pessoa está transmitindo a palavra de Deus, nós precisamos ter disposição para ouvir e receber aquilo que vem da parte do Senhor. Então, Josué vai fazer aqui, como eu disse, uma espécie de sermão. Sermão onde, basicamente, Josué vai trazer... Olha que interessante, ele traz aqui toda a gente chama de estrutura homilética. Ele vai fazer uma introdução, depois ele vai fazer uma questão doutrinária, depois ele vai chamar esse povo para aplicar sobre a vida deles tudo aquilo que ele tinha falado no final. Então é muito interessante a própria forma como Josué apresenta aqui o seu sermão. Bom, a primeira parte aqui, né, que entra nessa parte introdutória e vai emendar com a parte doutrinária do sermão de Josué, ele vai apresentar nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo de número 13, todo o transcorrer da obra que Deus havia feito sobre o povo de Israel. Tudo aquilo que Deus havia levado a acontecer sobre o povo de Israel até que eles estivessem ali. Todo o mover de Deus e especialmente todos os milagres de Deus. Então Josué atua aqui de uma maneira introdutória, fazendo com que o povo lembre da obra de Deus, lembre de quem Deus é, lembre daquilo que Deus estava fazendo, né? De todas as coisas que foram feitas, mas especialmente de quem fez. O povo precisa lembrar de quem fez. Quem fez foi Deus. Então Josué, ele vai fazer tudo isso aqui nos primeiros versículos, né? Então o texto vai dizer, ele começa dizendo, há muito tempo, seus antepassados, inclusive, olha onde ele começa, Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates, prestavam culto aos outros deuses. Agora olha como ele vai apresentar, né? Ele falando aqui em nome de Deus, porque ele falou, assim diz o Senhor. Então versículo 3, ele vai dizer, mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e conduzi, ou seja, eu conduzi por toda Canaã, lhe dei muitos descendentes, dei Isaac, ou seja, foi Deus que fez. Tudo que aconteceu na história de Israel, Deus que fez. Então ele vem dando essas ênfases. Dei-lhe Isaac, e a Isaac dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Então veja como Josué está muito interessado em fazer com que o povo se lembre sempre que é Deus que está fazendo todas as coisas. Nós que temos a oportunidade, meus irmãos, de conduzir uma família, de conduzir filhos, né, de conduzir um lar, nós precisamos ter, então, sempre em mente que nós precisamos fazer com que a nossa casa, com que a nossa família lembre de que é Deus que faz todas as coisas. Se temos a oportunidade de conduzir a igreja, grupos, trabalhos, liderar pessoas, nós precisamos lembrar sempre as pessoas que é Deus que está fazendo. Não somos nós, tudo é obra de Deus, é favor de Deus, é por meio da glória de Deus sendo derramada que as coisas estão acontecendo. Então nós sempre precisamos lembrar disso. Porque nós temos, meus irmãos, um risco muito grande de nos pegarmos em altivez, em vanglória, achando que nós que fizemos alguma coisa. Não, meus irmãos, sempre foi Deus que nos conduziu. Então Josué faz questão de dar essa ênfase aqui no texto. Versículo 6, aí ele vai continuar aí a sua narrativa. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar,
e os egípcios perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, diz o Senhor, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Ou seja, quando eles conseguiram buscar a Deus, Deus respondeu. Então Josué está apresentando aqui um Deus que responde o povo, que responde o clamor do povo, que responde aquilo que o povo está ali, esse povo que está ali se voltando para ele. Deus responde esse povo. Se nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos responde. Ele fala conosco, ele responde às nossas orações, e assim é esse Deus que está sendo apresentado aqui por Josué. Então ele diz: clamaram a mim, eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Essa expressão aqui, viveram no deserto longo tempo, ela dá uma ideia de que isso aconteceu por uma obra de Deus. Deus fez com que o povo vivesse no deserto. Deus fez com que o povo habitasse no deserto. Algumas versões trazem essa expressão. Habitaram muitos dias no deserto. Então, Deus fez com que o povo estivesse ali. Então, não apenas a providência que veio sobre o povo no deserto, mas inclusive o tempo que eles passaram ali foi uma obra de Deus. Deus tem as suas obras providenciais sobre nós, e muitas vezes Deus tem obras sobre nós que nós nem sabemos explicar, não sabemos por que passamos por determinadas coisas. Nós precisamos compreender que Deus conduz todas as coisas ao longo do tempo, mesmo aquelas que parecem ser não tão boas, mesmo aquelas que parecem ser bem inconvenientes, como esse tempo que o povo passou ali no deserto. Deus também faz obras assim como ele fez aqui com o povo. Aí ele vai seguir aí no versículo 8. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Aí eles já estão chegando aí, após aí a peregrinação do deserto, já chegando na terra de Canaã. Então eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Toda essa narrativa agora desse trecho é essa narrativa que deu as terras a leste do Jordão. Nós vimos aí ao longo de todo o livro aí, e falamos bastante a respeito dessas terras que foram entregues ali a leste do Jordão ao povo de Israel. Então é esse trecho aqui que ele está descrevendo agora. Então eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos, eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zipó, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Veja só, mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Então veja como as obras providenciais de Deus, meus irmãos, elas podem vir de inúmeras maneiras, inclusive interferindo sobre a vida de outras pessoas. A mudança das palavras, por exemplo, de Balaão para abençoar Israel, nós não vamos entrar aqui nos detalhes desse texto, mas você talvez conheça aí um pouco dessa história. Balaão tentando amaldiçoar Israel, e aí suas palavras são mudadas. Isso também é uma forma de reconhecer esse poder divino do Senhor. Até nisso ele pôde agir ali de uma maneira providencial em favor do seu povo, o povo de Israel. Veja o versículo 11. Depois vocês atravessaram o Jordão, e aí nós chegamos então finalmente ao livro de Josué, dentro da narrativa aí, historicamente, aí, pegando aí cronologicamente, na verdade. Versículo 11, depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os perezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Então Deus foi ali agindo providencialmente nas vitórias agora do povo de Israel dentro do território de Canaã. Versículo 12, eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Então não foi simplesmente porque Israel era poderoso, porque Israel tinha um exército poderoso, mas porque Deus estava agindo. Deus deu a vitória ao povo, Deus deu essa terra. Versículo 13, foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram, e cidades que vocês não construíram.
Nelas vocês moram agora e comem de vinhas e olivais que não plantaram. E com isso aqui Josué também demonstra que está ali sendo agora comprovado que Deus cumpre a sua palavra. Aquilo que Deus havia falado, que Deus havia prometido, que esse povo chegaria a essa terra, ocuparia essa terra, dominaria essa terra e tiraria proveito dessa terra, aconteceu. Chegou esse tempo. As palavras do Senhor sempre irão se cumprir, meus irmãos. E nós precisamos ter essa confiança, amém? Nós precisamos confiar na palavra de Deus, aquilo que Deus está falando, nós precisamos confiar. Então Josué fez todo esse percurso aqui por meio de palavras para mostrar a esse povo que era Deus que estava fazendo, foi Deus que estava dominando, foi Deus que estava conduzindo, era a palavra de Deus que estava ali se cumprindo, tudo sempre teve Deus ali na condução e no domínio. Mas veja só no versículo de número 14. Josué entra na aplicação dessa história. Tendo apresentado as misericórdias de Deus, o favor de Deus, a glória de Deus sendo derramada sobre o povo, Josué pretendia com isso, exortar esse povo a temer, a servir a Deus, a ter uma gratidão com esse Deus, para que esse povo pudesse agora continuar com Deus. Essa é a grande preocupação de Josué nesse momento da sua história. Que esse povo continue com Deus, que esse povo continue amando a Deus. Essa deve ser, meus irmãos, a nossa preocupação para essa geração, mas especialmente para as futuras gerações. Será que os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, as gerações futuras continuarão amando o Senhor? Será que na minha e na sua casa, onde hoje a gente se reúne, e antes, por exemplo, de cantar um parabéns no dia de aniversário, nós oramos ao Senhor e abençoamos a vida daquela pessoa ali, porque nós tememos a Deus, amamos o Senhor. Será que na nossa família, nas próximas gerações, no meio dessa casa, nós continuaremos tendo pessoas que estarão ali orando ao Senhor, colocando diante de Deus a vida daquelas pessoas? Estou pegando aqui uma situação simples, como um dia de aniversário de alguém, onde é tão comum e é tão fácil até que pessoas que às vezes nem se dedicam a caminhar com o Senhor, aproveitam aquele momento ali e dizem assim, vamos fazer oração, e aí não tem uma resistência. Então eu estou pegando aqui uma situação mínima. Será que nós vamos continuar vendo isso? Ou será que até isso será substituído do meio da nossa casa? Nós não podemos desejar isso. Então, por isso, nós precisamos trabalhar para que seja perpetuado no meio da nossa casa, no meio da nossa família, no meio da nossa cidade, do nosso país. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Nós temos que ter essa preocupação. Nós não podemos só estar preocupados, meus irmãos, conosco. Nós não podemos também só estarmos preocupados com o que eles vão comer, com o que eles vão vestir, qual o trabalho que eles vão desempenhar, se os nossos filhos ou netos terão condições financeiras melhores do que a nossa. Não deve ser essa a nossa preocupação. Nós podemos, meus irmãos, de repente não ter uma casa para deixar de herança, não ter bens para deixar de herança, mas nós temos a responsabilidade de deixar a palavra de Deus como herança para as próximas gerações. Nós não podemos, meus irmãos, deixar de lado essa responsabilidade que nós temos, é um compromisso que nós precisamos assumir diante de Deus, que nós vamos fazer de tudo para que as próximas gerações possam ter acesso à palavra de Deus. Amém? Nós precisamos ter isso em nós. Então esse é o grande desejo de Josué. Por isso ele está gastando aqui os seus últimos dias, os seus últimos momentos, para que o nome do Senhor continue sendo relembrado, para que as próximas gerações continuem reverenciando o nome de Deus, declarando o seu poder, continuando ali amando o nome do Senhor. Ele deseja, meus irmãos, não apenas que Deus seja conhecido, lembrado, mas Josué deseja também que o povo continue praticando a palavra de Deus,
que o povo continue agindo de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então ele não quer apenas lembranças, ele não quer apenas memória, ele deseja que esse povo pratique, que esse povo obedeça, que esse povo possa agir segundo a palavra de Deus. Veja como é ainda mais profundo. Veja, meus irmãos, como a nossa responsabilidade é tão grande. Nós precisamos nos preocupar em que as próximas gerações obedeçam à palavra do Senhor. Amém? Como Josué faz isso, então, como ele faz com que esse povo possa desejar continuar, ele vai começar aqui com as suas palavras, dizendo, versículo 14, agora temam o Senhor. O Senhor deve ser temido. Nós precisamos ensinar que Deus deve ser temido. Nós precisamos ensinar que o Senhor deve ser servido e sirvam-no com integridade e fidelidade. O Senhor deve ser servido por nós. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, netos, os nossos liderados, as próximas gerações, que o Senhor deve ser servido. Mas veja mais, ele diz agora, ainda no versículo 14, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Veja só como isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Quem acompanhou todo o livro de Josué, você deve, aí, puxando a sua memória, lembrar que nós não vimos tantos problemas do povo de Israel com relação a outros deuses. Talvez o caso mais grave que nós vimos aí de pecado no meio do povo de Israel foi justamente naquela batalha em Ai. O único momento em que nós vemos assim, parece que Israel assim mais atingido por conta do pecado. Mas veja agora que o que Josué está falando parece que está se voltando para algo que era uma prática muito presente, muito constante ali, desde o Egito. Porque Josué vai dizer, joguem fora os deuses que os seus antepassados, ou seja, já vêm de outras gerações, adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Ou seja, eles estavam carregando de alguma forma deuses que os antepassados adoraram. É bem provável, meus irmãos, que da forma como as coisas aconteceram, que Deus foi conduzindo o povo, é muito provável que de fato esses deuses não estivessem sendo adorados completamente. É bem provável que eles não estivessem fazendo cultos a esses deuses. Mas também é muito provável que, pelo menos, imagens estivessem sendo guardadas como lembrança, como recordação, como memória, ou como algo que dissesse assim, olha, os meus antepassados tiveram, então eu vou deixar aqui. Mas veja só como Josué agora tem uma preocupação, para que esse povo possa permanecer caminhando com Deus. Ele diz, vocês precisam temer, vocês precisam servir e vocês precisam deitar fora esses deuses. Vocês precisam mandá-los adiante, vocês não podem mais tê-los com vocês. Veja só, meus irmãos, como há muitas vezes coisas que parecem mínimas, irrelevantes, mas que estão no meio da nossa casa, estão no meio da nossa família, estão no meio das nossas práticas, que a gente diz assim, olha, mas isso aqui não faz nada de mal, isso aqui eu não estou envolvido, isso aqui está só aqui, é só uma lembrança, só uma memória. Mas, meus irmãos, a ideia aqui de Josué é tudo que possa fazer você em algum momento cair, tudo que possa fazer você em algum momento lembrar desse ídolo, tudo que possa fazer você em algum momento se voltar para essa idolatria, ter a oportunidade de se voltar a ela, elimine da sua vida. Elimine do meio da sua casa. Elimine no meio da sua família. Tem só umas músicas aqui do tempo que eu era meio desviado, mas só aqui, só uns CDzinho velho, deixa ali, né? Só uns... Até do tempo que eu bebia, ali tem um whiskyzinho ainda ali, mas deixa isso, não está fazendo nada, está só aqui, só enfeitando aqui, que a gente não tem muita coisa, né? Fica ali enfeitando, né? É só uma coisinha aqui,
Como a gente muitas vezes apela, isso aqui é cultural, isso aqui é memória, isso aqui foi da minha família, tempos atrás. Mas, meus irmãos, tudo aquilo que possa em algum momento retomar uma vida, um aspecto de idolatria, segundo aquilo que a palavra de Deus está nos apontando, deve ser deixado de lado. Deve ser deitado fora. Não deve fazer parte do nosso convívio. Porque se, de fato, não tem nenhum valor, por que carregar? Por que carregar? Por que deixar ali? Por que dar alguma oportunidade para que Satanás, em algum momento, possa usar aquilo ali para que nós venhamos a nos afastar do Senhor? Por quê? Por quê? Apague. Tire da sua vida. Envolvimentos passados, relacionamentos com pessoas que não foram adequadas. Já passou, venceu, superou, vai apagando essas coisas da sua vida. Tudo aquilo que possa fazer com que você caia em algum momento. E veja só, coisas que duram muito tempo e que a gente fica dizendo, não, mas nunca vai dar nada. Mas segundo as palavras aqui de Josué, que são palavras de Deus também, era necessário que o povo lançasse fora, jogassem fora esses deuses. Veja só que, mais uma vez, não foi um assunto tratado ao longo de todo o livro, mas estava lá. Não foi o que fez o povo cair durante esse período até agora, mas estava lá. E agora Josué, na sua sabedoria, e sendo aqui certamente inspirado por Deus, está orientando o povo para que vocês continuem com Deus, continuem amando o Senhor, melhor é que se livrem dessas coisas. Venhamos a nos livrar, meus irmãos. Literaturas, tudo que de alguma maneira possa remeter, possa tentar nos trazer e nos envolver novamente com algum aspecto de idolatria, deve ser lançado fora. Então, alguns israelitas provavelmente guardavam essas coisas lá. Josué sabia, tinha conhecimento disso, e agora aproveita essa oportunidade para dizer, olha, destrua essas coisas. Não fique guardando. Não venham ser tentados a servir, a viver em idolatria diante dessas coisas em algum momento. Não permita aquilo que pode trazer tentação a você. Não fica trazendo diante dos teus olhos aquilo que pode te trazer tentação. Não fica permitindo que esteja lá aquilo que pode tentar você. Fuja disso. Fuja. Meus irmãos, a nossa carne é fraca. Fraca e fraca. Então, se nós permitimos estar perto, estar próximo daquilo que pode nos fazer cair em tentação, nós estamos dando oportunidade ao inimigo. Então, precisamos deixar. Faz parte da nossa coragem. Não simplesmente ficar lá dizendo assim, olha, mas isso aqui eu nunca vou tocar não, porque eu sou um cara firme, eu sou uma pessoa aqui que eu estou temente a Deus, estou firmão. Não, faz parte da nossa coragem também abandonar essas coisas, lançar fora, tirar da nossa vida. Não somos corajosos? Então vamos lançar essas coisas fora. Se não nos agregam, se não nos levam para perto de Deus, lancemos fora. Então Josué começou a falar assim ao povo. Às vezes o versículo 15, talvez o trecho mais conhecido de todo o livro de Josué. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Bom, eles seriam obrigados a isso, é uma obrigação. Josué, na verdade, vai colocá-los eles diante dessa questão. A questão aqui, meus irmãos, é que nós temos escolhas a fazer. E as nossas escolhas devem ser cheias de sabedoria e coragem. Para servir a Deus, para amar o Senhor, nós precisamos fazer essas escolhas. Então Josué foi bem enfático aqui. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se Deus não agrada a vocês, para de ficar, então,
nessa covardia, desse banho-maria aí, desse namorico com aquilo que vai tirar você de Deus. Você não está agradado de Deus, você não está disposto a servir a Deus, então escolha. Escolha. Escolha porque, primeiro, meus irmãos, nós não enganamos a Deus. Nós não temos como enganar o Senhor. Ele sabe quando o nosso coração está ali partido, dividido. Quando nós temos ali outras opções além dele. Deus não deve ser um outro Deus. Ele é um único Deus. Amém? Ele é o único Deus. Então ele conhece o nosso coração, ele sabe. E ele sabe, e as nossas atitudes, elas acabam sendo influenciadas por esse nosso coração ali partido, dividido. Então Josué está persuadindo o povo aqui a seguir essa fé de uma maneira racional e inteligente. A nossa fé, ela deve ser algo que nós, uma vez que compreendemos acerca de Deus, compreendemos a sua palavra, nós começamos a tomar decisões racionais a partir dessa fé. Nós não agimos de uma maneira irracional. A nossa fé é racional, o nosso culto é racional. Então nós tomamos decisões. Vir à igreja é uma decisão. Chegar em casa e viver uma vida diferente ao longo dessa semana é uma outra decisão. Ir ler a Bíblia, ir orar, agir de uma maneira diferente a partir daquilo que nós estamos conhecendo a palavra de Deus, são decisões. Portanto, a vontade de Deus, meus irmãos, é que nós possamos estar vivendo para Ele, servindo de uma maneira que nós estamos agindo com consciência. Não há uma imposição, mas há decisões que nós precisamos tomar. Então, Josué acaba colocando de uma maneira bem conveniente aqui nesse momento, justamente para que eles pudessem fazer essa escolha. Deus está de um lado, mas os deuses dos seus antepassados estão do outro lado. Deus não vai ficar aí trocando figurinha com eles. É necessário que vocês escolham. É necessário que haja mudança, é necessário que haja transformação. Essa vida de que eu vou caminhar com Deus, mas eu não preciso mudar muita coisa, eu não preciso mudar. Isso é balela, a gente vai precisar mudar. É claro que à medida que a nossa consciência vai sendo despertada, nós vamos sendo chamados a uma mudança cada vez maior. Ninguém vai chegar no primeiro momento, já vai mudar tudo, sem ter a consciência despertada. Mas, meus irmãos, fiquem atentos. A partir do momento que temos consciência a respeito das coisas de Deus, precisamos tomar as decisões adequadas. Josué certamente aqui está supondo que no meio desse povo haviam muitos que estavam ali justamente com esses pensamentos e corações divididos. Por um motivo ou outro estavam servindo a Deus, mas servindo de uma maneira ruim, inadequada. Justamente porque estavam assim, partidos. E nós não podemos viver assim. Então ele está ali dirigindo esse povo para tomar então essa decisão, para que a sua vida possa se perpetuar honrando o Senhor, vivendo para Deus. Tendo uma consciência de que o Senhor havia realmente cuidado de tudo até agora. Se temos consciência de que o Senhor nos salva, nos ama, cuida de nós, por que ainda queremos viver uma vida dividida diante dele? Aceitando outros prazeres, aceitando aí outras alegrias da nossa vida, buscando essas outras alegrias. Uma vez que temos essa consciência, e por isso Josué fez toda essa retrospectiva, nós não podemos ficar parados sem tomar uma decisão. Então escolham hoje a quem vocês irão servir. Escolham hoje, é a palavra de Josué. Escolham hoje, porque não dá para a gente ouvir, saber e ficar adiando, como quem diz assim, olha, eu não prestei muita atenção não, ainda não sei bem direito. Deus sabe quando nós sabemos. Deus sabe quando nós temos consciência e quando temos que tomar então as nossas decisões. Então não dá para ficar diante de Deus dizendo assim, olha, um dia quem sabe, talvez. Não dá. Essa historinha em cima do muro, né? O muro é do inimigo. É o lado de lá e o muro é dele.
Por quê? Porque para viver para Deus tem que viver de uma maneira exclusiva para Deus. Então Josué chama o povo a pesar essas coisas na balança. Pesem na balança. Reflitam sobre isso. Olhem para o que Deus fez e olhem para aquilo que esses deuses têm feito a vocês. Olhem tudo que Deus fez desde os seus antepassados. Tudo que Deus fez para esse povo, tudo que Deus fez para vocês, tudo que Deus tem dado para vocês agora, essa terra que vocês estão agora. Olhem tudo isso. Agora olhem se vale a pena você ficar dividindo a sua vida com esse Deus que você tem guardado. O que esse Deus fez para você? Porque você idolatra tanto isso? Porque você não larga isso da sua vida? Que tanto valor tem essa coisa que parece ser um valor maior do que Deus? Será mesmo que tem? Então nós precisamos refletir, meus irmãos. Refletir. Ainda assim, há aqueles que vão escolher um caminho contrário ao do Senhor. Mas aí cabe então as suas escolhas. Bom, Josué vai indicar aqui um caminho de uma melhor escolha. E como ele faz isso? Falando a respeito da sua própria decisão. Ele diz, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, e cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha decisão. Independente do que vocês vão fazer, essa é a minha decisão. Eu estou orientando vocês, mas a minha decisão não vai depender do que vocês vão decidir. Nós que estamos sabendo, que conhecemos, vamos viver. Nós temos, por exemplo, a necessidade de pregar o Evangelho àqueles que não conhecem. Mas não é porque tem muita gente que não está vivendo com Deus que a gente vai balançar na nossa vida. Não, nós vamos pregar, nós vamos levar o Evangelho. Desejamos e oramos a Deus que pessoas se convertam. Mas a nossa decisão precisa estar tomada. A decisão de que nós caminhamos com o Senhor. Então Josué diz, olha, essa é a minha decisão. E veja que ele está aí no adiantado da sua vida, nos seus últimos dias, provavelmente. Não precisaria, talvez, ali ficar expondo tal situação. Ele já tinha vivido com o Senhor toda a sua vida. Mas ele faz questão de deixar claro, ele quer continuar vivendo com o Senhor. Eu continuarei, se eu tiver mais um dia de vida, eu continuarei vivendo para Deus. Mas se eu tiver mais 10 anos de vida, eu continuarei vivendo para Deus. Então ele diz que é isso que está decidido por toda a sua vida. Quantos dias ele ainda tiver para viver. Então veja só, ele vai, e a sua casa também vai. Ele está decidido que ele vai fazer e se empenhar completamente para que a sua família, a sua casa também continue vivendo de acordo com a vontade de Deus. Ele não vai com a sua casa sem ele. Ele não vai, ele sem a sua casa. Não vai. Eles vão juntos, nós vamos juntos, meus irmãos. Esse deve ser o nosso desejo, amém? Que nós caminhemos e a nossa casa também. Abro um parênteses aqui, meus irmãos, para que nós possamos refletir numa questão. Nós temos uma realidade muito grande no nosso país, no meio das igrejas, de que, em geral, a mulher, a mãe, se converte. E ela vai à igreja, e ela vai passar a se esforçar por levar os filhos à igreja. E vai ter toda uma dedicação, e muitas vezes vai ficar com o marido ali dando trabalho. Isso é uma tônica geral, não é da nossa igreja local. Geral, é o Brasil inteiro assim. E ela vai ficar ali se empenhando. Mas muitas vezes vai passar por muita dificuldade. Esse marido vai dar trabalho, muitas vezes os filhos continuam dando trabalho. Vão, saem, caem, porque falta o exemplo do esposo. Mas, em geral, essas mulheres ficam ali e ficam lutando. Ou aquelas que não têm um esposo, né? Têm seus filhos, mas vão continuar no casamento e ficam ali lutando, se dedicando. E é digno, é louvável todo esse empenho. Mas veja só, meus irmãos, que uma coisa que é comprovada, que quando o homem vai, quando o marido vai, quando esse pai vai,
toda a família tende a acompanhar muito mais. Muito mais. Então oremos pelos homens, oremos pelos esposos, oremos para que esses homens possam se engajar verdadeiramente na obra de Deus, para que não sejam apenas frequentadores de igreja, sentadores de banco. Não, para que sejam pessoas que amam o Senhor, porque quando eles amam o Senhor, eles conseguem transmitir não apenas para os seus filhos, mas para as gerações futuras o amor que eles têm ao Senhor. Isso é comprovado. Comprovado. A influência que o homem tem dentro do lar, no que diz respeito à sua fé, é muito grande, é muito grande. Então nós precisamos orar ao Senhor para que toque o coração dos homens do nosso país, para que eles se rendam ao Senhor. É claro que oramos por todos, mas de uma forma que nós podemos considerar que o impacto é muito grande quando os homens se convertem. Então nós precisamos orar por isso. Amém? Bom, tendo colocado então aí essa questão, o povo então respondeu ali de uma maneira imediata. Versículo 16. Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aqueles grandes milagres diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então o povo tratou de responder de uma maneira rápida e indicar ali a sua decisão. Eles têm medo de apostatar, de abandonar o Senhor, eles rejeitam essa ideia. Está aí no versículo 16, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Essa expressão aqui, longe de nós, é como se fosse realmente uma repulsa muito grande, né? Eles rejeitavam completamente essa ideia, então eles apresentaram isso aí, não, Josué, nós não vamos abandonar a Deus, não. Nós vamos servir o Senhor. Então eles estão ali concordando diante de Josué, dizendo que eles vão servir a Deus, dizendo que eles lembram daquilo que Deus fez. Então eles começam a citar aqui, olha, foi Ele que nos tirou do Egito, foi Ele que nos protegeu no caminho, né? Ele que expulsou as nações diante de nós, então nós serviremos ao Senhor. Então eles dizem, nós lembramos, nós temos medo de nos deixarmos ficar longe do Senhor, então nós queremos realmente viver com Deus, essa é a nossa decisão. Mas veja só que interessante. Muitas vezes aquilo que é falado, meus irmãos, da boca para fora, pode não ser a realidade. Porque Josué vai continuar confrontando o povo de Israel? Porque provavelmente eles estavam falando que iriam continuar com Deus. Mas aqueles deuses continuavam escondidos debaixo do tapete, debaixo das camas, de muitos daqueles ali. Então a nossa declaração, ela precisa combinar com a nossa prática. Se nós estamos dizendo que estamos vivendo para Deus, ou que vamos continuar vivendo para Deus, nós precisamos demonstrar na nossa prática diária que de fato nós estamos batalhando por isso, nós estamos nos dispondo para isso. Então essa fé, ela precisa ser acompanhada por aspectos práticos. Eles são muito incisivos e respondem de uma maneira muito rápida, mas Josué torna a confrontá-los nos versículos seguintes. Versículo 19. Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso, Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. É interessante, por que Josué falou assim tão duro aqui? Olha, Deus, vocês não vão conseguir não. Se Deus vai exterminar vocês, vocês vão acabar caindo. Ele vai olhar vocês em rebelião e pecado e vocês serão exterminados. Se vocês abandonarem o Senhor, servindo outros deuses, Ele se voltará contra vocês serão castigados. Por que será que Josué falou assim? Não parece ser a tônica das suas palavras diante de tudo aquilo que a gente viu em todo o livro. Mas sabe por que Josué fala assim? Porque provavelmente essas eram as falas dos povos que tinham outros deuses para o povo de Israel. Sempre que alguém tinha oportunidade de estar diante de alguém
que cultuavam outro Deus, esses outros povos listados aqui da terra de Canaã, sempre que o povo de Israel, alguém do povo de Israel tinha a oportunidade de estar diante de alguém que cultuava esses outros deuses, eram geralmente essas as falas. Olha, esse Deus de vocês é muito duro. Ele não vai perdoar vocês. Que Deus é esse que não perdoa? Que Deus é esse que vai acabar exterminando vocês? Que se vocês não ficarem firmes, não fizerem a vontade dele, ele vai acabar exterminando vocês. E Josué sabia disso. E exatamente isso ele utiliza aqui para confrontá-los. É como se ele dissesse assim, olha, de alguma forma, eles estão corretos. Se vocês continuarem com essa vida de vocês, com essa prática enganosa, dizendo que estão servindo a Deus, mas deixando espaço na vida de vocês, para que de alguma forma esses deuses possam ter espaço, vocês terão o mesmo fim do que aqueles que adoram esses deuses. Não em vão eles falam essas coisas. Querem colocar medo de vocês, mas na verdade, no fim das contas, o que eles estão falando é uma realidade. Porque de alguma forma, vocês estão deixando espaço para essas práticas enganosas na vida de vocês. Então, meus irmãos, o alerta de Josué é que a gente não fique enganado. Não fique vivendo com Deus enganado. Ou dizendo que está vivendo com Deus e na verdade não está. Meus irmãos, pastor a gente engana, irmão a gente engana, e até a nossa casa a gente engana, mas Deus nós não enganamos. Deus conhece o nosso ser, o íntimo do nosso coração, sabe se estamos rendidos verdadeiramente a Ele ou não. Ele sabe. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos para não acharmos que estamos zombando de Deus. E veja só a resposta do povo. Não, de maneira nenhuma. Nós serviremos ao Senhor. Então eles reafirmaram isso. E aí o que Josué faz? Disse, olha, vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir o Senhor. Ou seja, a palavra de vocês está colocada. Isso fica gravado, né? Aquela brincadeira que a gente faz, Deus está tirando uma foto aí, ele sabe quem falou. Então, de alguma forma, era o que Josué estava ali confrontando eles. Cuidado com as palavras de vocês. Vocês já viram alguém assim se batizar e depois continuar vivendo uma vida longe da vontade de Deus? E você acha que isso passou despercebido aos olhos de Deus? Jamais, meus irmãos. Deus sabe. Quem foi esse que achou que ia brincar de se batizar e deixar lá e viver uma vida? Não, meus irmãos. O batismo deveria vir acompanhado do momento da conversão, né? Se nós fizéssemos assim como a igreja fazia desde o primeiro século, deveria vir acompanhado, porque essa experiência profunda de conversão, ela vem acompanhada de uma decisão sincera de viver de acordo com a vontade de Deus. Então era conversão e batismo, né? O que me impede de ser batizado? Nada. Vamos lá, você está convicto disso, vai lá e se batize. E a partir dessa decisão, seguir de acordo com a vontade de Deus. Uma decisão profunda que agora toma toda a nossa vida. Então Josué diz assim, olha, o Senhor é testemunha aqui. As palavras de vocês estão colocadas. Vocês são testemunhas contra vocês mesmos. E eles respondem, somos. Então eles estão fazendo de tudo ali para ficarem demonstrando essa convicção. Mas veja só, versículo 23, agora então Josué diz, tá bom, vocês estão falando, mas agora vocês vão lá e joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor Deus de Israel. E agora finalmente eles vão responder, versículo 24, o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Porque não adianta só declarar se você não obedece. Não adianta só dizer se você não obedece. Não adianta, meus irmãos. Não adianta. Declarações diárias de que amamos o Senhor e não obedecemos é mentira. É engano. É preciso obedecer a Deus. E aqui finalmente eles dizem, sim, nós obedeceremos ao Senhor. Naquele dia, então, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Aquilo passou a ser estabelecido ali, diz o texto, no livro da lei de Deus. O registro entrou para o cânon sagrado, para o registro bíblico.
Então está aqui escrito. Por quê? Porque naquele dia ali, aquilo que ficou decidido, ficou estabelecido, passou a ser registrado para o conhecimento das gerações futuras. Fizeram um memorial, versículo 27. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela nos será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Então nós temos a responsabilidade, meus irmãos, de que as nossas palavras diante do Senhor, de fidelidade, de amor, de decisão, de conversão, possam se demonstrar em nossas ações. Procuremos hoje, cada um de nós, o que em nossa vida não está refletindo a conversão que nós declaramos e vamos começar a corrigir. Olhemos para a nossa vida, para dentro da nossa casa, e o que nós temos vivido que não está de acordo com a palavra de Deus, e vamos começar a corrigir, porque não basta falar, não basta declarar, não basta vir na igreja, usar camisa de crente, Bíblia de crente, caminhar com crente, e não ser na prática alguém que obedece a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer. Amém, meus irmãos? E esse é todo o desejo de Josué. Diz o texto, então, e somente depois de declarar isso, Josué, versículo 28, despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Cada um foi viver a sua vida e tomar então a responsabilidade segundo aquilo que havia sido pregado, o sermão que Josué havia anunciado. Então agora o texto encerra o livro falando aqui de algumas mortes, alguns funerais, né? O livro que falou aí de tantas vitórias, de tantos triunfos, encerra falando aí de alguns funerais importantes. O primeiro versículo de número 32, o funeral de José. Na relação dos antepassados, Josué não falou José. Parece que ele deixou para falar, o texto deixou para falar agora, né? Uma vez que Josué agora está morto, não foi ele que escreveu esse finalzinho. Mas o texto deixou para falar agora. José foi agora enterrado. Olha que interessante. Versículo 32. Os ossos de José. José tinha morrido cerca de 200 anos antes. Mas ele não foi enterrado. O povo de Israel carregou os ossos de José durante toda a peregrinação. O negócio parece meio macabro, né? Mas sabe por quê? Porque havia um acerto no meio do povo. E de José com Deus a verdade. De que os seus ossos só seriam enterrados quando o povo estivesse assentado na terra que Deus havia prometido. Então, somente agora, os ossos de José foram enterrados. Então, ele foi trazido do Egito e foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra de Jacó, que havia sido comprado dos filhos de Amor, diz o texto. Outra morte aí relatada é justamente a de Josué, versículo 29. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Josué, então, foi sepultado ali. E ele é chamado aqui de servo do Senhor, o mesmo título dado a Moisés lá no capítulo 1. Lá no capítulo 1 de Josué, chama Moisés, servo do Senhor. E aqui Josué, no final da sua vida, é chamado de servo do Senhor. Historicamente, no meio da história do povo de Israel, do povo de Deus, nós podemos considerar que Moisés foi muito superior a Josué. Mas veja, meus irmãos, como aqui faz se cumprir aquilo que nós vamos ver por meio de Cristo. A parábola dos talentos. Aquele a quem o Senhor deu 5, deu mais, Moisés, ele foi lá e com efeito fez segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. Mas a Josué, o Senhor deu 2, mas Josué com os 2 fez tudo o que ele podia para a glória de Deus. E no fim das contas, os 2 são servos bons e servos fiéis para a glória de Deus. Meus irmãos, não vai ter aqui no meio de nós Moisés nem Josué, mas com aquilo que o Senhor nos confiou, que a gente use a nossa vida para a glória de Deus, amém? E a última morte aqui, né, no relato da noite aqui, Eleazar, filho de Arão, sumo sacerdote, que morreu
na mesma época, provavelmente ali de Josué, assim como Arão, seu pai, morreu na mesma época de Moisés. Então aqui uma coincidência, né, entre a morte de Moisés e Arão e o tempo da morte de Josué e Eleazar, que era sumo sacerdote ali nesse tempo. Estão todos os relatos, esse é o livro de Josué. Meus irmãos, ele aponta e para que nós não venhamos a nos esquecer do fato de que o Senhor é a salvação. Ele conduz, Ele está cuidando da nossa vida e que em nome de Jesus, meus irmãos, que em nome de Jesus, nós não venhamos esquecer que a nossa vida de obediência é porque o Senhor nos salvou. Amém? Louvado seja o nome de Deus, fique de pé no seu lugar. Glória ao Senhor.